Dando continuidade à nossa aula sobre como evitar o plágio e as estratégias para que a gente possa construir um discurso próprio, com identidade própria. Tratamos anteriormente da estratégia citar e comentar e da estratégia de parafrasear. As duas estratégias envolvem a utilização do texto original, fazendo remissão, logicamente, à fonte, a partir da organização das nossas referências e das nossas próprias anotações, vamos construindo a tessitura do texto, citando e fazendo comentários antes ou após essas citações, fazendo uma articulação das ideias do texto com as nossas próprias ideias. Vamos agora tratar um pouco da questão da agência e da focalização. Quem é o agente e como focalizar, certo? Então são dicas rápidas para não cair no plágio. Busque salvar a fonte. Não deixe para anotar onde você tirou as informações na última hora. Por isso é interessante, ao saber o tema do trabalho, que foi passado pelo professor de uma determinada disciplina ou por uma professora de uma determinada disciplina, então você vai fazer a sua pesquisa, vai salvar as suas fontes, vai separar os artigos, os livros, etc., que você vai utilizar para o seu trabalho. E assim você vai decidir as citações que vai utilizar. Anotar o nome da obra, do autor e da página. Por exemplo, você pode construir as referências do trabalho antes de você começar a escrita. Separar logo as referências que você vai utilizar. Para organizar isso, você pode utilizar softwares disponíveis na internet. O próprio Word também tem um organizador das referências. Tem como fazer referências automáticas. 2. Você vai escolher um tipo de citação. Após decidir quais fontes utilizar, defina se vai utilizar a citação direta ou a paráfrase. O ideal é você articular as diferentes formas de citar. Depende do estilo do trabalho, depende do seu próprio estilo, depende daquilo que vai ficar mais harmônico. O importante é que as citações direta, recuada, não sejam muito longas, extensas, e você não deixe de comentar as citações que você vai utilizar e que você vai, enfim, definir para utilizar no seu texto. E, logicamente, vai referenciar tudo. Além das citações, é importante que você adicione as referências que você utilizou. De onde você tirou as fontes. Por isso, eu recomendo, é interessante que ao começar a redigir o seu trabalho, abra o arquivo das normas da ABNT, esteja com esse material disponível para você, seja ali online, seja num arquivo separado ou seja impresso, para que você possa consultar constantemente. Então, com a prática, muitas dessas normas você vai aplicar de forma automática. Aquelas normas básicas você vai fazer de forma muito mais automática e natural. Mas é importante que você tenha, então, as normas ali à sua mão, prontas para você consultar. Mas e se vamos pesquisar na internet? Se vamos pesquisar na famosa web? O que a gente precisa ter claro, ou ter clareza, é buscar, em primeiro lugar, fontes seguras. Se vamos fazer pesquisas acadêmicas, logicamente, vamos buscar essas fontes seguras onde? No portal de periódico da CAPES, no Google Acadêmico, vamos procurar no Banco Nacional de Teses e Dissertações, vamos buscar nos buscadores acadêmicos, e existem vários portais, inclusive vou deixar vários links para que vocês possam fazer uso dos diferentes portais acadêmicos que temos à nossa disposição. Segundo, cuidar do arquivamento das nossas fontes. Se você está buscando artigos, teses, dissertações, páginas da internet, salve estes materiais em uma pasta no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone, enfim, onde você costuma realizar os seus trabalhos. E tem à sua disposição, logicamente, as normas da ABNT. Aqui eu fiz remissão à NBR 6023 de 2018, que trata das referências. Mas na internet, além disso, temos matérias de jornais, temos
páginas, blogs, etc., matérias de diferentes naturezas, diferentes homepages. Como fazer referência a tudo isso? Na ABNT tem todos os modelos. Eu vou aqui apenas en passant, ou seja, de maneira muito superficial, localizar alguns elementos para vocês. Artigo de matéria de jornal, artigo de matéria de site ou de uma homepage. Que elementos a gente precisa ter obrigatoriamente? Autor ou nome da organização, título da página ou da matéria, local da publicação, se houver, dia mesiano da publicação, se houver, endereço eletrônico, em que a gente utiliza esses sinais, antes e depois do link, e marcamos também disponível em. Aqui, normalmente, nos slides, eu coloco a fonte direta de onde eu tiro os exemplos. Ela não está conforme a ABNT. Porém, lá nas referências dos slides, vocês vão ver que elas estão conforme a ABNT. Veja alguns exemplos. Por exemplo, com autor e sem autor, eu sugiro que vocês abram um arquivo em PDF desses slides para observar cada detalhe disso aqui. Não é necessário que decorem. Por isso é importante que vocês tenham as normas à disposição para que vocês possam consultá-las. Então temos aqui um exemplo com o autor. Karazai, o sobrenome, sempre em letra capital, o nome do autor-autora. Temos então o título da matéria, a página, ou seja, ao qual o jornal se refere, o local, a data e o link com a remissão ao acesso. Mas e se não tiver o autor ou autora? Então iniciamos pela própria matéria, pelo título da matéria. E aí destacamos então a primeira palavra. No caso de referência de artigo ou matéria de site, é muito semelhante, certo? Com a especificidade de que aqui sinalizamos, certo, o nome do site. Se tem o autor, destacamos aqui em letras maiúsculas o último sobrenome, mas se não tiver, destacamos então a primeira palavra do título da matéria. Veja nos exemplos aqui com o autor, certo? Silva, Vitor Hugo. Golpe no WhatsApp usa clonagem de celular para atingir políticos. Esse é o título da matéria. Mas a página no site é o Tecnoblog. Inclusive, foi desse site do qual eu tirei esses exemplos. E se não tivesse, então, o autor, poderíamos, então, iniciar justamente pelo título da matéria, colocando em letras maiúsculas a primeira palavra, o primeiro termo da matéria. No caso de uma homepage qualquer, então colocamos o autor, a organização, o nome do site, o ano, o evento, ou seja, uma descrição, se houver, certo? E disponível em o endereço completo, o acesso dia, mês e ano. Por exemplo, se você pesquisar seminários no YouTube, ou algum blog, ou, enfim, qualquer homepage específica, então você tem um modelo para poder utilizar isso. Então, sugiro a cada um de vocês que volte a esses slides e que volte ao arquivo desses slides no formato PDF para observar esses exemplos. E na própria ABNT, que está como texto de apoio neste módulo postado no AVA. Essas são as nossas referências. Então, já aproveito para mostrar a vocês como funciona. Aqui temos a própria referência da ABNT, certo? Então, nós utilizamos o próprio título. Aqui, qual é a NBR específica que eu utilizei. Então, local e ano. Exemplo de artigo. Então, temos as autoras, né? Normalmente, destacamos o periódico. Aqui, perdoe, faltou o destaque do periódico. No caso de livros, destacamos o título do livro. E temos aqui, então, o sobrenome. Nas referências, temos, então, sempre a ordem alfabética dos autores, das fontes consultadas. No caso de livro,
Mesmo sendo eletrônico, também procedemos com o sobrenome, nome do autor, destacando o título da obra. Temos então o local, a editora responsável e o ano. É interessante observar que quando temos título e subtítulo, só destacamos o título. A mesma coisa que temos para textos de anais de eventos, então colocamos o autor, o título da obra, certo? Destacamos os anais do evento, local e a edição e o ano. No caso de página da internet, como foram utilizados aqui no próprio slide, por exemplo, o exemplo do Jean Prado, então, como fazer referência de site da ABNT em trabalhos acadêmicos. Destacamos então a homepage, que é a Tecnoblog, e o ano, e colocamos disponível em, correto? E o acesso. Então, obrigado a todos, bons estudos, consultem as fontes e podemos articular um encontro através do Google Meet para que a gente possa fazer uma espécie de oficina e utilizar esses recursos de maneira prática. Então, até lá e até o nosso próximo módulo. Bons estudos!